E desconfiado dos militares lotados no Gabinete de Segurança Institucional, Lula ficará sob os cuidados da Polícia Federal, ao menos no início de 2023. Segundo os aliados do petista, seria necessário manter a segurança presidencial com a PF diante da polarização política. Os dirigentes do PT alegam ainda que há certo receio de que o GSI tenha sido supostamente aparelhado por Jair Bolsonaro, impondo risco à segurança de Lula. A medida esvazia o ministério responsável pela integridade presidencial, que sofrerá uma reestruturação com o petista. Coronel Gerson Gomes, que nos diz, coronel, dessa rejeição de Lula ao GSI, o presidente eleito dizendo que há risco de interferência política no Gabinete de Segurança Institucional e deixando a segurança dele a cargo da Polícia Federal, coronel. O Gabinete de Segurança Institucional, ele tem atribuições muito mais amplas e até complexas do que a segurança presidencial. Esse é apenas uma das atribuições do GSI. O que me chama a atenção nesse caso, eu vou confessar para vocês e para a audiência, né? Talvez a grande maioria das pessoas nem saiba, mas foi anunciado que quem deve chefiar o Gabinete de Segurança Institucional deve ser o general Gonçalves Dias. Trabalhei com na época, coronel, Gonçalves Dias, e ele é um militar que tecnicamente é extremamente bem preparado para essa função. Mas eu nunca mais tive a oportunidade de reencontrá-lo e eu teria bastante dificuldade de desempenhar essa função, porque eu sei que ele esteve na segurança do presidente durante o primeiro mandato e depois ele foi promovido a general e foi para um comando no Nordeste, inclusive teve que administrar a greve das polícias militares. Então, é um oficial que, tecnicamente, é indiscutivelmente muito bem preparado, mas eu fico me perguntando como você lidar com assuntos tão delicados do ponto de vista da inteligência e diante de um governo que se sabe que fez uma verdadeira organização criminosa, assaltou o país, montou um esquema junto, não só da Petrobras, mas diversos outros esquemas, mas somente o da Petrobras ali com a parte do PT, do Partido Progressista e do PMDB, foram bilhões que foram desviados da própria Petrobras, e como aquilo, de certa maneira, retroalimentou a corrupção dentro de todo todo o Estado brasileiro, porque aquilo, na verdade, permeou vários ministérios e várias operações aconteceram, inclusive no exterior, com os créditos do BNDES. É óbvio que alguém que está nesse nível de conhecimento, ele sabe de todas essas coisas e a missão dele não será somente a segurança do presidente. Eu me lembro de um outro militar. Na verdade, eu só conheço 2 militares que eu poderia considerar assim que tem um comprometimento afetivo até com o presidente Lula, com esse grupo. O segundo que eu me lembro é justamente o brigadeiro que hoje está no Superior Tribunal Militar, que é o brigadeiro Joseli, que era piloto do avião presidencial. Eu fico pensando, né? Ele era piloto, hoje ele é um 4 estrelas que está ali no Superior Tribunal Militar, e ele estava na diplomação do ex-presidente Lula. E me chamou a atenção que ele era o único militar ali fardado e estava aplaudindo efusivamente as palavras do ex-presidente Lula. E aquilo me causou assim um desconforto, e aí eu me lembrei que ele tinha sido piloto. E agora você imagina você ser comandante de uma aeronave, responsável, inclusive, por não fazer constar no manifesto, ou seja, a Rosemary Noronha, por exemplo, que todos nós sabemos que era uma amante do ex-presidente à época, que viajava com ele para vários locais, envolvida em várias situações, enquanto a esposa, aquela que faleceu e ele chorou lá, e que agora está tentando destravar todo um patrimônio que estava em nome da ex-esposa. Então, toda essa artimanha, ele como piloto da aeronave, com certeza ele tinha acesso a essas viagens, para onde estava indo, o que estava sendo feito. Então, esses militares que hoje estão ali trabalhando com o governo Lula, como eu falei algumas semanas atrás, eu teria bastante dificuldade se eu estivesse no serviço ativo e que tivesse que desempenhar minhas funções, porque são atribuições funcionais de suporte a um presidente da República que traz consigo esse passado, que tentam reescrever,
mas que será muito difícil fazer com que a população esqueça de tudo isso que aconteceu. Lembrando que as Forças Armadas são um corte muito representativo da sociedade e as Forças Armadas também não esquecerão. Seguindo o giro, agora você, Roberto Mota, que nos dias dessa decisão de Lula, Mota, que, desconfiado da presença dos militares ou de suposta interferência política no Gabinete de Segurança Institucional, vai delegar à Polícia Federal a segurança dele. Mota. Segurança é coisa séria. A polícia não deveria ser envolvida em atividades políticas. É curioso ouvir o PT falando de aparelhamento de instituições, porque um dos lugares para onde a esquerda mais levou a guerra ideológica, ou tentou levar, foi a polícia, ou as polícias. Essa infiltração da ideologia nas polícias, ela tem duas fases. A primeira é caracterizar a polícia como uma força opressora e o criminoso como uma pobre vítima da sociedade ou como um rebelde revolucionário que luta contra a injustiça social. A gente vê isso nas matérias do consórcio de mídia todos os dias, né? Então, nessa primeira fase, a esquerda quer jogar a sociedade em conflito com a polícia. E aí vem a segunda fase, que é cooptar a polícia ou as polícias, e aí sim, usá-las, como o Fernão descreveu muito bem, exclusivamente na atividade de repressão política. Para essa turma, só existe um crime, é o crime da infidelidade ideológica, e esse crime merece uma punição muito severa. Basta lembrar aquela frase famosa do Laurent Beria, que era o chefe da NKVD, a toda poderosa polícia secreta política da União Soviética. O Laurent Beria dizia: mostre-me um homem e eu te mostrarei o crime.